Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, do autor C.S. Lewis. Capítulo 4 do livro 2. O penitente perfeito. Então, estamos diante de uma alternativa amedrontada. Esse homem sobre o qual estamos falando, ou era e é precisamente o que ele disse que era, ou então era um lunático ou coisa pior. Agora me parece óbvio que ele não era nenhum lunático, nenhum fanático. E, consequentemente, por mais estranho, aterrorizante ou improvável que possa parecer, tenho de aceitar a visão de que ele era e é Deus, o qual aportou em seu mundo ocupado pelo inimigo em forma humana. E agora? Qual foi o propósito disso tudo? O que ele veio fazer? Bem, veio ensinar, é claro, mas assim que você se puser a ler o Novo Testamento ou qualquer outro escrito cristão, descobrirá que eles estão constantemente falando de algo bem diferente, de sua morte e ressurreição. É óbvio que os cristãos acreditam que o ponto central da história esteja aqui. Eles pensam que a coisa mais importante que ele veio fazer na terra tenha sido sofrer e ser morto. Ora, antes de me tornar cristão, tinha a impressão de que a primeira coisa em que os cristãos tinham que acreditar era em uma teoria particular sobre qual era o sentido dessa morte. De acordo com essa teoria, Deus queria punir os homens por terem desertado e se ajuntado ao grande rebelde, mas Cristo se voluntariou para ser punido no lugar deles e assim Deus permitiu que escapássemos da punição. Hoje, admito que nem mesmo essa teoria me parece assim tão imoral e tola quanto costumava parecer. Mas não é esse o ponto que quero destacar. O que eu reconheci mais tarde foi que o cristianismo não equivalia a essa teoria nem a outra qualquer. A crença central do cristianismo é que a morte de Cristo de alguma forma nos colocou em ordem com Deus e nos permitiu ter um novo começo. Teorias sobre como isso foi feito são outra história. Diversas teorias já foram formuladas sobre como isso funciona, mas se há algo com que todos os cristãos concordam é que funcionou. Vou contar a vocês como penso que funciona. Toda pessoa sensata sabe que se você está cansado e com fome, uma boa refeição vai lhe fazer bem. Mas a teoria moderna da nutrição, toda voltada para vitaminas e proteínas, diz outra coisa. As pessoas jantavam e se sentiam bem muito antes de qualquer pessoa ter ouvido falar da teoria das vitaminas. Então, se essa teoria foi abandonada algum dia, elas vão continuar jantando da mesma forma. As teorias sobre a morte de Cristo não equivalem ao cristianismo. Elas são explicações sobre como as coisas funcionam. Nem todos os cristãos concordariam sobre a importância dessas teorias. Minha própria igreja, a Igreja Anglicana, não estabelece nenhuma delas como correta. A Igreja Católica vai um pouco além. Creio, porém, que todos eles vão concordar que a coisa em si é infinitamente mais importante do que quaisquer explanações produzidas pelos teólogos. Creio que eles provavelmente admitiriam que nenhuma explicação jamais se adequará suficientemente à realidade. Mas, como eu disse no prefácio deste livro, não passo de um leigo e nesse ponto estamos entrando em águas profundas. Só o que posso compartilhar com você, se é que vale alguma coisa, é a minha visão pessoal da questão. A meu ver, você não é convidado a aceitar as próprias teorias em si. Muitos de vocês, sem dúvida, leram as obras de Jeans ou Eddington. O que estes autores fazem quando querem explicar o átomo ou algo desse tipo é oferecer uma descrição a partir da qual você pode traçar uma imagem mental. Mas em seguida, eles o advertem de que essa imagem não constitui exatamente o cerne daquilo em que os cientistas acreditam. Eles acreditam mesmo numa fórmula matemática. As imagens existem apenas para nos ajudar a entender a fórmula, mas não são verdadeiras como a fórmula.
Elas não exprimem a dimensão da realidade, mas apenas algo mais ou menos semelhante a ela. Todas elas pretendem ajudar, e se não ajudarem, você pode abandoná-las. A realidade em si não pode ser retratada em imagens, ela só pode ser expressa em termos matemáticos. Estamos diante de uma situação parecida aqui. Cremos que a morte de Cristo é precisamente aquele ponto da história no qual algo absolutamente inimaginável, vindo de fora, se mostrou em nosso próprio mundo. E se não conseguimos expressar em imagens, nem mesmo os átomos dos quais nosso mundo é constituído, não dá para esperar que estejamos em condições de retratar esse evento sublime. De fato, se acreditássemos que podemos compreendê-lo completamente, esse fato preciso se mostraria diferente do que a professava ser. O inconcebível, o não criado, algo que está além da natureza e que cai nela como um raio. Você poderia perguntar de que isso adianta se não podemos compreendê-lo. Mas a resposta a isso é fácil. Uma pessoa pode jantar sem entender exatamente como o alimento o nutre. Da mesma forma, uma pessoa pode aceitar o que Cristo fez por ela sem compreender como isso foi possível. Na verdade, ela não terá condições de compreendê-lo enquanto não aceitá-lo. Ouvimos que Cristo morreu por nós, que a sua morte lavou os nossos pecados e que, ao morrer, ele anulou a própria morte. Essa é a fórmula. Eis aí o cristianismo. É nisso que se deve acreditar. Quaisquer teoria que construímos sobre como a morte de Cristo fez isso, aos meus olhos, são francamente dispensáveis, visto que não passam de esquemas ou diagramas que devem ser descartados assim que deixarem de nos ajudar. E mesmo que ajudem, de alguma maneira, não devem ser confundidos com realidade em si. De qualquer forma, algumas dessas teorias merecem um exame mais criterioso. A teoria de que a maioria das pessoas já ouviu falar é que eu mencionei anteriormente, aquela que diz que nós fomos eximidos do castigo porque Cristo se voluntariou para assumir a punição em nosso lugar. Ora, se a examinarmos mais de perto, essa parece uma teoria muito tola. Se Deus estava preparado para nos eximir, por que simplesmente não o fez? E que sentido poderia haver em punir uma pessoa inocente no lugar das culpadas? Se considerarmos a punição no sentido jurídico e policial, até onde posso enxergar, não faz nenhum sentido. Por outro lado, se pensarmos em uma dívida, faz bastante sentido que uma pessoa que tenha algum recurso salde essa dívida no lugar daquela que não disponha de recurso nenhum. Ou, se entendermos a expressão cumprir a pena, não no sentido de ser punido, mas no mais geral de assumir a culpa, é pagar a conta. Ora, todos sabem que quando uma pessoa cai num buraco, a responsabilidade de tirá-la de lá geralmente é assumida por algum bom amigo. Agora, em que tipo de buraco o homem caiu? Ele tentou se içar para fora como se pertencesse a si mesmo. Em outras palavras, o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que necessita de aperfeiçoamento, e sim um rebelde que está precisando abandonar suas armas. Baixar as armas e entregar-se, expressar seu arrependimento, dar-se conta de ter estado no rumo errado e se preparar para começar a vida do início do primeiro degrau. Eis a única maneira de sair do buraco. Esse processo de entrega, esse movimento de marcha a ré a toda velocidade, é o que os cristãos chamam de arrependimento. Mas há de convir, arrepender-se não é nada divertido. Trata-se de algo mais difícil do que simplesmente se humilhar e admitir a própria culpa. Significa desaprender toda a presunção e teimosia que nos foram incutidas por milhares de anos.
Significa aniquilar parte de nós, passando por uma espécie de morte. Na verdade, é necessário que a pessoa seja boa para se arrepender. E eis aí um verdadeiro paradoxo. Só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você for, mais precisará arrepender-se e menos conseguirá fazê-lo. A única pessoa que conseguiria fazê-lo com perfeição seria alguém perfeito, e esse alguém não precisaria de modo nenhum fazê-lo. Lembre-se de que esse arrependimento, essa submissão voluntária à humilhação e uma espécie de morte não é algo que Deus exija de você para o aceitar de volta e do qual ele poderia eximi-lo se assim quisesse. Trata-se simplesmente de uma descrição do que é a volta para Deus. Se você pedir para Deus aceitá-lo de volta sem isso, você estará lhe pedindo para voltar sem de fato voltar. E isso é impossível. Muito bem. Então, temos de nos arrepender, não tem outro jeito. Entretanto, a maldade que nos leva a precisar disso nos torna incapazes de tomar essa atitude. Será que podemos fazer isso se Deus nos ajudar? Sim. Mas o que a ideia de sermos ajudados por Deus significa? Queremos dizer, em outras palavras, que Deus coloca um pouco dele em nós. Ele nos empresta um pouco dos poderes de sua razão e assim conseguimos raciocinar. Ele coloca um pouco do seu amor em nós e assim amamos uns aos outros. Quando você ensina uma criança a escrever, segura a mão dela para ela formar as letras, isto é, ela forma as letras porque você a está formando. Nós amamos e raciocinamos porque Deus ama e raciocina e segura a nossa mão enquanto nós o estamos fazendo. Agora, se não tivéssemos caído, tudo estaria bem. Mas, infelizmente, agora necessitamos da ajuda de Deus para fazer algo que Ele mesmo, por sua própria natureza, nunca faz: entregar-se, sofrer, submeter-se, morrer. Não há absolutamente nada na natureza de Deus que corresponda a esse processo, de modo que necessitamos agora, mais do que nunca, da condução de Deus pelo único caminho que ele, por sua própria natureza, nunca percorreu. Deus só pode compartilhar conosco o que ele tem, e essas coisas não estão presentes em sua natureza. Mas suponha que Deus tenha se tornado homem. Suponha que a nossa natureza humana, que é capaz de sofrer e morrer, tivesse sido amalgamada com a natureza de Deus em uma pessoa. Então, essa pessoa poderia nos ajudar. Ele poderia renunciar à sua vontade, sofrer e morrer, porque seria um ser humano. E poderia fazê-lo de forma perfeita, porque seria Deus. Você e eu só podemos passar por esse processo se Deus o realiza em nós. Mas Deus só poderia fazê-lo tornando-se Ele mesmo um homem. Para que as nossas tentativas de morrer tenham êxito, nós, homens, temos de compartilhar da morte de Deus, da mesma forma que nosso pensamento só pode alcançar êxito se for uma gota do oceano da sua inteligência. Por outro lado, não podemos compartilhar da morte de Deus a não ser que ele morra, mas ele só pode morrer tornando-se homem. Esse é o sentido pelo qual ele paga nossa dívida e sofre por nós o que ele próprio não necessita de modo algum sofrer. Já ouvimos certas pessoas se queixarem de que se Jesus é Deus, assim como também é homem, então os seus sofrimentos e sua morte perdem todo o valor a seus olhos, porque tudo isso deveria ser muito fácil para ele. Outros, por sua vez, poderiam, muito corretamente, repreender a ingratidão e a crueldade dessa objeção. O que me espanta é a ignorância que ela revela. Em certo sentido, é claro que os que a fazem estão certos. Eles poderiam até ter levado o caso mais longe. A perfeita submissão, o perfeito sofrimento e a morte perfeita não apenas foram mais fáceis para Jesus porque ele era Deus.
mas também só foram possíveis porque ele era Deus. Mas certamente esse é um motivo muito estranho para não aceitar esses feitos, não é? Um professor está em condições de formar as letras para a criança, porque ele é adulto e sabe escrever. Isso, é claro, facilita as coisas para ele, e é apenas porque é mais fácil para ele que ele pode ajudar a criança. Se ela a rejeitasse a ajuda, porque é muito fácil para os adultos, e esperasse aprender a escrever com outra criança que também não soubesse escrever e assim não tivesse vantagem injusta, ela não progrediria muito rápido. Se eu estiver me afogando em um riacho, uma pessoa que está com um pé firme num banco de areia pode me dar uma mão capaz de salvar a minha vida. Será que seria razoável eu gritar entre uma tomada de ar e outra? Não, isso não é justo. Você está em vantagem. Está com o pé no banco da areia? Essas vantagens, por mais injustas que você possa chamá-la, é a única razão por que ele pode me ser útil. Pois de quem buscamos ajuda, senão daqueles que vemos que são mais fortes do que nós? Essa é a minha própria forma de encarar o que os cristãos chamam de expiação. Mas lembre-se de que essa não é senão uma imagem. Não a confunda com a realidade e, se ela não o ajudar, deixe-o de lado. Capítulo 5. A conclusão prática. Cristo entregou-se e humilhou-se de forma perfeita. Perfeita porque ele era Deus. Entregou-se e humilhou-se porque era homem. Agora, a crença cristã diz que se alguém compartilha a humildade e o sofrimento de Cristo de alguma forma, também temos de compartilhar de sua conquista da morte e encontrar nova vida depois de termos morrido. E nisso nos tornamos criaturas perfeitas e perfeitamente felizes. Isso significa muito mais do que simplesmente seguir seus ensinamentos. As pessoas muitas vezes se perguntam quando será dado o próximo passo da evolução. O passo para além do ser humano, mas na visão cristã, ele já foi dado. Em Cristo, uma nova espécie de ser humano surgiu, e a nova vida que começa com ele deve ser posta dentro de nós. Como isso deve ser feito? Ora, lembre-se de como adquirimos a nova forma de vida velha e comum. Nós a recebemos dos outros, de nosso pai e de nossa mãe, e de todos os nossos ancestrais sem nosso consentimento. E por um processo bastante curioso que envolve prazer, dor e perigo em que jamais teríamos imaginado. A maioria de nós passou boa parte da infância tentando imaginar como a vida se originou, e algumas crianças, quando lhe foi dito pela primeira vez, não acreditaram. E não as culpo, pois tudo é bem estranho mesmo. Ora, o Deus que inventou esse processo é o mesmo Deus que planeja como o novo tipo de vida, a vida em Cristo, deve ser difundido. Então, não devemos ficar surpresos se ele não for mesmo estranho. Ele não nos consultou quando inventou o sexo e também não nos consultou quando inventou esse novo processo. Há 3 coisas que infundiram a vida de Cristo em nós: o batismo, a fé e a ação misteriosa a que os diferentes cristãos dão nomes diferentes: a Santa Comunhão, a Eucaristia, a Santa Ceia. Esses, pelo menos, são os 3 métodos mais comuns. Não estou dizendo que não possa haver casos especiais nos quais ela tenha sido infundida sem um ou mais desses elementos. Não tenho tempo para para entrar em casos especiais, e também não tenho conhecimento suficiente para isso. Se você estivesse tentando explicar a alguém em poucos minutos como chegar a Edimburgo, indicaria os trens. É verdade que ele poderia ir até lá de barco ou de avião, mas você dificilmente pensaria nisso. E não estou entrando no mérito de qual desses 3 elementos é o mais essencial. Meu amigo metodista iria querer que eu falasse mais sobre a fé e menos proporcionalmente sobre os outros 2, mas não vou entrar nessa. Qualquer um que queira ensinar a doutrina cristã
irá, na verdade, recomendar que todos os três elementos sejam usados e isso é suficiente para o nosso presente propósito. Eu mesmo não consigo entender porque esses elementos deveriam nos conduzir ao novo tipo de vida. Mas até aí, se ninguém tivesse me esclarecido, eu nunca teria visto nenhuma relação entre um prazer físico particular e o nascimento de um novo ser humano nesse mundo. Temos de tomar a realidade como ela se apresenta a nós e não tagarelar sobre como ela deveria ser ou como esperávamos que fosse. Mas embora eu não entenda por que as coisas são assim, posso lhe dizer por que creio que sejam. Já expliquei porque tenho de crer que Jesus foi e é Deus, e parece tão claro quanto qualquer outro fato histórico que a nova vida tenha sido comunicada da maneira como ele ensinou aos seus seguidores. Em outras palavras, creio nisso com base em sua autoridade. Não tenha medo da palavra autoridade, pois acreditar em coisas com base na autoridade não significa nada mais do que acreditar nelas porque você considera a pessoa que as contou a você confiável. 99% das coisas nas quais acreditamos são baseadas na autoridade de alguém. Eu acredito que haja um lugar chamado Nova York, apesar de não tê-lo visto com os meus próprios olhos e não poderia provar por meio de um raciocínio abstrato que tal lugar exista necessariamente. Acredito nele porque as pessoas confiáveis me falaram dele. O homem comum acredita no sistema solar, em átomos, em evolução e em circulação do sangue com base na autoridade, porque os cientistas dizem que essas coisas existem. Toda e qualquer afirmação histórica sobre a face da Terra é criada com base no princípio de autoridade. Nenhum de nós viu a conquista da Normandia ou a derrota da Invencível Armada. Nenhum de nós poderia prová-las pela lógica pura, da mesma forma que se podem provar coisas na matemática. Acreditamos nelas simplesmente porque pessoas que as viram deixaram relatos escritos sobre esses acontecimentos, ou seja, com base na autoridade. Alguém que duvida da autoridade nos demais assuntos, da mesma forma que as pessoas fazem com aqueles fatos relativos à religião, deveria se contentar em não saber nada de nada. Mas não se iluda. Não estou estabelecendo o batismo, a fé e a Santa Ceia como práticas que serão suficientes para substituir seus esforços para imitar a Cristo. Sua vida natural é derivada de seus pais, mas isso não significa que ela será mantida se você não fizer nada em prol dela. Você poderá perdê-la por negligência ou poderá pôr um fim a ela cometendo suicídio. Você precisa alimentá-la e cuidar dela, mas lembre-se sempre de que não é você que está constituindo, ou seja, o que você está fazendo é somente preservar uma vida que recebeu de alguém. Do mesmo modo, um cristão pode perder a vida em Cristo que foi posta nele e ele tem de esforçar-se para mantê-la. Mas até mesmo o melhor dos cristãos que já viveu não estará agindo por esforço próprio. Ele estará apenas alimentando ou protegendo a vida que nunca poderia ter adquirido por esforço próprio. E isso tem consequências práticas, pois enquanto a vida natural estiver em seu corpo, ela se empenhará em conservar esse corpo. Um corpo vivo não é aquele que nunca se fere, mas aquele que é capaz de curar-se a si mesmo até certo ponto. Semelhantemente, um cristão não é uma pessoa que nunca comete erros, mas uma pessoa capaz de arrepender e dar a volta por cima, começando tudo de novo depois de todo tropeço que der. Porque a vida em Cristo está dentro dele, curando-o o tempo todo, capacitando a imitar até certo ponto o tipo de morte voluntária que Cristo em pessoa assumiu. Eis porque
o cristão está numa posição diferente de outras pessoas que estão tentando ser boazinhas. Elas esperam que, sendo boas, estejam agradando a Deus, caso ele exista, ou caso achem que ele não existe. Pelo menos esperam merecer a aprovação dos homens bons. Mas o cristão acredita que qualquer bem que ele possa fazer venha da vida em Cristo que está dentro dele. Ele não acha que Deus nos amará porque estamos sendo bons, mas que Deus nos tornará bons porque Ele nos ama. Isso pode ser comparado ao telhado de uma casa de jardim que não atrai os raios do sol porque é brilhante, mas é brilhante porque o sol irradia sobre ele. E quero deixar bem claro que quando os cristãos dizem que a vida de Cristo está dentro deles, não estão se referindo simplesmente a algo mental ou moral. Quando eles falam de estar em Cristo ou de Cristo estar neles, essa não é simplesmente uma forma de dizer que eles estejam pensando em Cristo ou tentando imitá-lo. Eles querem dizer que Cristo está realmente operando por meio deles, que toda a massa de cristãos compõe o organismo físico por meio do qual Cristo atua, que nós somos os seus dedos e músculos, as células do seu corpo, e talvez isso explique algumas coisas. Explica porque essa vida nova é difundida não apenas por atos puramente mentais, como a fé, mas por atos corpóreos como o batismo e a Santa Ceia. Não se trata apenas da difusão de uma ideia, trata-se de algo mais parecido com a evolução, um fato biológico ou suprabiológico. Não vale a pena tentar ser mais espiritual do que Deus, pois ele nunca pretendeu que o homem fosse uma criatura puramente espiritual. Por isso ele usa coisas materiais como pão e vinho para incutir uma nova vida em nós. Podemos até achar que isso é muito rudimentar e pouco espiritual, mas Deus não acha. Ele inventou o ato de comer. Ele gosta da matéria. Foi ele mesmo quem a inventou. Aqui vai outra coisa que costumava me intrigar. Não é terrivelmente injusto que essa nova vida seja confinada a pessoas que ouviram falar de Cristo e foram capazes de crer nele? Mas a verdade é que Deus não nos disse quais são os seus planos sobre as outras pessoas. O que sabemos é que nenhuma pessoa pode ser salva senão por intermédio de Cristo. Não sabemos se somente aquelas pessoas que o conhecem podem ser salvas por ele. Mas nesse meio tempo, se você está preocupado com as pessoas de fora, a atitude mais insensata que você pode ter é também ficar de fora. Os cristãos são o corpo de Cristo, o organismo por meio do qual ele trabalha. Todo acréscimo a esse corpo permite que ele trabalhe mais. Se você quiser ajudar aqueles que estão do lado de fora, terá de acrescentar sua própria pequena célula ao corpo de Cristo, que é o único que pode ajudá-los. Decepar os dedos de uma pessoa seria uma forma estranha de fazer com que trabalhe mais. Outra objeção possível é a seguinte: por que Deus aportou sob disfarce neste mundo ocupado pelo inimigo e iniciou uma espécie de sociedade secreta para sabotar o diabo? Por que ele não invade com força total? Será que é porque ele não é forte o suficiente? Bem, os cristãos pensam que ele virá com força total, só não sabemos quando. Mas podemos imaginar o porquê de sua demora. Ele quer nos dar uma chance de aderir ao seu lado de forma voluntária. Não suponho que você e eu teríamos em alta conta um francês que esperasse que os aliados invadissem a Alemanha para só então anunciar que estava do nosso lado. A invasão de Deus é iminente, mas eu me pergunto se as pessoas que pedem para Deus interferir aberta e diretamente no nosso mundo se dão conta do que estão pedindo. Quando isso acontecer, será o fim do mundo. Quando o autor se apresenta no palco, é porque a peça acabou. Deus fará a invasão, tudo bem,
Mas qual é a vantagem de você dizer que está do lado dele apenas quando vir todo o mundo natural se dissolvendo como um sonho ou algo parecido? Algo que você nunca imaginou antes, irrompendo com força. Algo tão magnífico para alguns e tão terrível para outros, que não resta nenhuma alternativa para qualquer um de nós. Dessa vez, Deus virá sem disfarce. Algo tão impressionante que causará reações de amor ou horror irresistível a toda criatura. Então, será tarde demais para escolher o seu lado. Não adianta dizer que você decidiu deitar quando já é impossível ficar em pé. Essa já não será a hora de escolher. Será a hora de descobrir de que lado realmente nós escolhemos ficar. Que tenhamos dado conta disso antes, quer não. A hora é agora, hoje mesmo, nesse instante de escolher o lado certo. Deus está se delongando para nos dar essa chance. E ela tem prazo de validade. É pegar ou largar. Aqui concluímos o livro 2.